abençoado. Certamente Deus preparou, reservou para nós muitas coisas boas. E que bom que nós podemos desfrutar das coisas boas que Deus tem preparado para nós. Imagine se nós fôssemos privados de desfrutar daquilo que Deus prepara para nós. E creio eu que Deus tem muitas coisas boas preparadas, reservadas para todos nós. E quando nós falamos da Sagrada Escritura, nós somos sempre desafiados a olhar para aquele que é a centralidade da Sagrada Escritura. Quando nós éramos crianças, nós idealizávamos os nossos heróis, o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Batman e outros heróis mais, a ponto de até usarmos as suas camisas e às vezes até de fazermos fala e queremos ser semelhantes aos nossos heróis. Mas a partir do momento em que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos tomando ciência de que o nosso verdadeiro herói é aquele que influenciou, é aquele que influencia e aquele que influenciará gerações futuras. E o nome dele é vocês que vão dizer. Eu vou dar algumas pistas, porque certamente nenhum herói na face da terra ele é tão falado. Ele continua influenciando gerações e gerações. Os seus livros, as suas histórias, aquilo que ele fez, os seus atos de piedade, os seus atos de misericórdia, tudo aquilo que ele fez por mim, tudo aquilo que ele fez por você. Eu estava pensando em várias palavras para ministrar aos seus corações, aos nossos corações nesta manhã. Mas eu quero ser bem simples e objetivo. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 1, quem souber pode falar para mim em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 1. Pode abrir, por favor, o celular, vocês vão ler em nome de Jesus. Uma palavra maravilhosa, quando a gente fala de ídolo, de querer imitar as pessoas, de influenciar. Nós temos que olhar para esta palavra e pedir a Deus que Ele nos dê graça, nos dê sabedoria, de que nós possamos imitar ao nosso Senhor Jesus em tudo, na sua compaixão, na sua misericórdia, no seu amor, no seu perdão, na sua piedade, imitar aquilo que Ele sempre fez e nos ensinou a fazer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo, vocês vão ler em nome de Jesus. Podem ler? Sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Queridos e queridas, olha que palavra desafiadora. Sejam, pois, meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Observem que o apóstolo Paulo, ele faz um apelo para que nós possamos imitá-lo, assim como ele também imita a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós trazemos a nossa memória, de que forma que nós podemos imitar ao Senhor Jesus? De que forma que nós podemos nos assemelhar mais ao Senhor Jesus? De que forma que nós podemos atrair as pessoas a conhecer verdadeiramente esse Jesus? E quando o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo, que nós que estamos aqui nesta manhã possamos imitar ao Senhor Jesus na oração. O que mais Jesus Cristo fazia era orar. Em todo momento, a todo instante, vocês vão observar na Sagrada Escritura que ele sempre estava saindo para um lugar distante, subindo em um monte, ou seja, saindo do meio da multidão para buscar orar. E nós falamos e falamos, repetimos várias vezes, sede, pois, meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E se você que está aqui nessa manhã deseja ser um imitador de Cristo, eu quero te dar uma boa notícia. A receita é a mais simples que nós podemos imaginar. E às vezes nós ficamos pensando, mas o que eu tenho que fazer para realmente eu falar que eu sou o imitador de Cristo? A primeira coisa eu já disse, é a oração. O Senhor Jesus nos deixou esse exemplo, esse legado de sempre orar. E orar de que forma? Uns pelos outros, orar em favor dos outros, ou seja, a sua vida inteira foi uma vida de oração. Mas não obstante a essa que eu entendo como que é a vitalidade nossa espiritual enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar também a sua compaixão, a sua vida de piedade, a sua misericórdia, ou seja, a maneira como o Senhor Jesus Cristo queria que os seus discípulos e discípulos assim pudessem segui-los.
E nós podemos falar e afirmar sim, somos imitadores de Cristo, porque nós queremos falar com este Deus. Nós temos essa oportunidade para ouvirmos a voz desse Deus. E esse Deus que se manifesta de que forma? Através do seu Filho Jesus Cristo. E talvez você está aqui nessa manhã, talvez esteja pensando, mas é tão difícil ser imitador de Deus. É verdade, não é uma missão das mais fáceis, porque nós temos que negar a nossa própria carne, negar a nossa própria vontade. E verdade é que as nossas orações, elas são orações relâmpagos, orações de 3, 2 minutos, fechamos os olhos, mas não conseguimos ficar com eles fechados muito tempo. Nós temos dificuldade na concentração, o nosso pensamento está no pós-oração e não no momento da oração. Ou seja, é o momento em que eu deveria me concentrar, é o momento em que eu deveria ali falar com o Senhor, fale comigo, de maneira que eu também seja esse imitador na piedade, esse imitador na misericórdia, esse imitador no perdão, esse imitador na graça. Nós somos desafiados, sim, para sermos imitadores de Cristo. Ou seja, a nossa cidade precisa de ouvir que você é um imitador de Cristo, do seu testemunho, através do seu anúncio, através da sua proclamação, através da sua vida. Todos nós, independentemente da religião, seja cristão protestante, seja cristão católico, seja espírita, seja o que quer que você seja, você tem que anunciar que Jesus Cristo vive e que Ele reina de eternidade a eternidade. Foi para isso que nós somos chamados. É para isso que nós precisamos falar: eu sou o seu imitador, eu busco imitá-lo na minha oração, eu busco imitá-lo na minha vida de piedade, eu busco imitá-lo na minha obediência ao Senhor Jesus Cristo. Palavra simples e objetiva. Eu fico por aqui, mas eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu a palavra que foi lida, não a palavra que o pastor Mozart está falando, mas a palavra que foi lida, é um apelo do apóstolo Paulo, para que nós possamos sim ser imitadores de Cristo, assim como eu também sou. Você que é pai, que é mãe aqui, o seu filho, a sua filha te imita. Ele precisa de ver que você gosta de ler a palavra de Deus. Ele precisa de saber que você também gosta de comer esse alimento espiritual. Ele precisa de ouvir da sua boca que você sabe sim o que é um ato de piedade, o que é um ato de misericórdia, o que é um ato de compaixão. É isso que eles precisam. O Guaianá precisa de ouvir da nossa boca que nós somos imitadores de Cristo, para que nós possamos promover mais e mais finais de semana como este. Que não seja somente uma vez por ano, mas que possamos nos reunir aqui nessa mesma praça para falar o nome de um Deus que é vivo, para falar de um Deus que é poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, que tem poder para curar, que tem poder para transformar, que tem poder para libertar as nossas vidas. É essa notícia boa que a Sagrada Escritura traz para todos nós. É este Cristo vivo que fala para mim e para você: ei, meu irmão, seja meu imitador. Ei, minha irmã, seja meu imitador. Comece a me imitar, comece a me imitar. Que nós possamos sim olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e pedir: Senhor, ajuda-me verdadeiramente a ser esse imitador. Eu falei que ia orar, mas continuei falando. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Pega o microfone, é uma tristeza. Oh, Senhor, tem misericórdia. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós queremos agradecer-te. Queremos agradecer-te primeiramente pelo dom da vida. Queremos agradecer-te porque estamos de pé. Estamos de pé e acreditamos e cremos que é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem fortalecido a todos nós. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, fundamentado na sua palavra lida, seja, pois, meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo, que possamos imitar ao Senhor Jesus Cristo em todas as suas ações, não somente naquelas que nos são convenientes, mas que possamos imitar na oração, da piedade, do perdão, da compaixão, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer por cada vida que está aqui nesta manhã, pelas famílias aqui representadas aqui nesta manhã. Derrama sim, Senhor, a tua unção, derrama sim, Senhor, a tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunharmos a cada dia mais, a anunciarmos o Evangelho segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por este final de semana maravilhoso que o Senhor proporcionou à nossa cidade. Deus, muito obrigado, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia.